O sol da tarde começava a se pôr sobre São Gonçalo, tingindo de laranja as casas simples da Rua das Palmeiras. Dentro de uma residência modesta, com paredes que precisavam de pintura e móveis que contavam décadas de histórias, Dona Helena secava as mãos no avental enquanto observava o filho ajustar a gravata diante do espelho embaçado. Rafael tinha 28 anos, terno novo, cabelo gelado para trás e aquele brilho nos olhos de quem acabara de conquistar o mundo. Seu José entrou pela porta da frente, as sandálias gastas, fazendo um som familiar no piso de cerâmica quebrado. As mãos calejadas de décadas, trabalhando como pedreiro, seguravam uma sacola com pães para o jantar. Ele olhou para o filho e um sorriso cansado se formou em seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo. Rafael, meu filho, que alegria ver você assim, todo arrumado. Conseguiu aquela promoção que tanto queria. Rafael virou-se, ajustando os punhos da camisa branca impecável. Seu olhar percorreu a sala pequena, os móveis velhos, as rachaduras na parede, e algo mudou em sua expressão. Não era mais o menino que brincava naquele quintal. Consegui mais do que isso, pai. Fui promovido a gerente regional da empresa. Vou me mudar para São Paulo na semana que vem. O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Dona Helena largou o pano de prato sobre a mesa e se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e medo. São Paulo? Mas, filho, é tão longe. E sua irmã? A Mariana está no último ano da escola. Você sabe como ela conta com você. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Seu tom de voz mudou. Ficou mais frio, distante. Mãe, eu tenho 28 anos. Preciso viver minha vida. Não posso ficar preso aqui para sempre cuidando de todo mundo. Seu José deu um passo à frente, a voz ainda calma, mas firme. Ninguém está te prendendo, Rafael. Só queremos entender. Passamos anos investindo em você, em seus estudos. Sua mãe trabalhou como faxineira, eu peguei obra nos finais de semana, tudo para você ter um diploma. Agora que as coisas melhoraram, pensamos que o quê, pai? Que eu ia ficar aqui nesta casa caindo aos pedaços, sustentando todo mundo? Vocês acham que eu estudei, que eu me esforcei para ficar preso neste bairro? A voz de Rafael subiu de tom, e Mariana, que tinha 17 anos, apareceu na porta do corredor. Seu uniforme escolar ainda estava vestido, a mochila pendurada em um ombro. Os olhos castanhos da menina estavam arregalados. Rafa, o que está acontecendo? Rafael olhou para a irmã e por um breve momento algo em seu rosto amoleceu, mas logo a máscara voltou. Mariana, você vai entender quando crescer. Às vezes precisamos pensar em nós mesmos. Dona Helena sentou-se na cadeira da cozinha, as pernas fracas. Sua voz saiu trêmula. Filho, a gente nunca pediu nada em troca. Só queríamos ver você feliz, realizado. Mas você é tudo o que temos. Seu pai não está bem de saúde. Eu não consigo mais pegar trabalho pesado. E a Mariana? E vocês acham que isso é problema meu? Eu já fiz minha parte. Paguei as contas da casa nos últimos 2 anos, não paguei? Ajudei com o que pude. Mas agora eu preciso pensar no meu futuro, na minha carreira. Seu José se aproximou do filho, colocando a mão no ombro dele. O toque era suave, carregado de décadas de amor. Ninguém está dizendo para você não ir, meu filho. Só estamos preocupados. São Paulo é caro, é longe, e aqui nós somos uma família. Podemos te ajudar com o que for preciso. Rafael tirou a mão do pai de seu ombro com um movimento brusco. Os olhos dele, antes brilhantes de orgulho, agora estavam duros, frios. Me ajudar? Vocês? Com que dinheiro, pai? Com a aposentadoria que mal dá para pagar as contas? Com os bicos que a mãe faz lavando roupa dos outros? Vocês não entendem? Eu cansei de viver assim, de ter vergonha de dizer onde moro, de ver meus amigos da faculdade com seus carros, suas casas, enquanto eu volto para este lugar. As palavras saíram como facas, cortando o ar denso da sala. Mariana começou a chorar baixinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. Rafa, por favor, não fala assim.
Rafael pegou a mala que estava encostada na parede e caminhou em direção à porta. Seu José tentou segui-lo, mas Dona Helena segurou o braço do marido, as lágrimas já molhando seu rosto. Rafael, espera. Vamos conversar com calma, filho. Ele parou na porta, de costas para a família. Por um momento, pareceu que ia se virar, que ia voltar atrás. Mas então, as palavras saíram de sua boca, duras e definitivas. Sabe de uma coisa? Vocês são um peso para mim. Sempre foram. Eu passei minha vida inteira carregando as expectativas de vocês, as necessidades de vocês, os problemas de vocês. Agora eu vou viver para mim. Não me liguem, não me procurem. Eu estou indo embora e não pretendo voltar. A porta se fechou com um baque surdo que ecoou pela casa pequena. Do lado de fora, o som dos passos de Rafael se afastando na calçada irregular misturou-se aos soluços de Mariana. Seu José abraçou a esposa, que desabou em lágrimas em seus braços. O velho homem manteve os olhos secos, mas dentro de seu peito, algo se partiu de uma forma que ele sabia que jamais se recuperaria completamente. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. 3 anos haviam se passado desde aquela tarde em São Gonçalo. São Paulo recebia Rafael com seus arranha-céus de vidro e concreto, suas avenidas largas e seu ritmo frenético. Ele morava em um apartamento moderno no Itaim Bibi, com vista parcial para a cidade, piso de porcelanato e móveis planejados. Seu salário como gerente regional permitia jantares em restaurantes sofisticados, roupas de marca e um carro importado na garagem. Naquela manhã de segunda-feira, Rafael estava em sua mesa no escritório do 12º andar, quando seu celular vibrou. Era um número do Rio de Janeiro que ele não reconhecia. Sem pensar muito, rejeitou a chamada e voltou sua atenção para a planilha no computador. O telefone vibrou novamente. Mesmo número. Rafael bufou, irritado, e atendeu com rispidez. Alô, quem é? Do outro lado da linha, uma voz feminina hesitante. Era Mariana, mas ele quase não a reconheceu. A menina de 17 anos agora era uma jovem de 20 e havia uma maturidade forçada em seu tom. Rafa, sou eu, Mariana. Rafael se recostou na cadeira, o maxilar tenso. Ele olhou ao redor do escritório, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Como você conseguiu esse número? Uma amiga sua da faculdade me passou. Rafa, eu preciso falar com você. É sobre o pai. Um silêncio se instalou. Rafael podia ouvir vozes ao fundo, o som de uma televisão ligada. Ele imaginou a casa em São Gonçalo, aquela sala pequena, e sentiu uma pontada no peito que rapidamente suprimiu. O que tem o pai? Mariana respirou fundo e Rafael pôde ouvir que ela estava segurando o choro. Ele passou mal na semana passada, foi internado. Os médicos disseram que ele teve um princípio de infarto. Rafa, o coração dele está fraco, ele precisa fazer uns exames, mas é caro, e o SUS está demorando muito para marcar. Rafael fechou os olhos, massageando as têmporas. Ao redor dele, seus colegas de trabalho digitavam em seus computadores, riam de alguma piada, viviam suas vidas sem se importar com dramas familiares distantes. Mariana, eu não posso te ajudar com isso. Tenho minhas próprias contas, meus próprios compromissos. Rafa, eu não estou pedindo muito, só uns R$ 2.000 para os exames particulares. A mãe está pegando trabalho extra, eu estou fazendo uns bicos, mas não está dando. Por favor, é o pai. A voz dela quebrou na última palavra e Rafael sentiu a raiva subir em seu peito. Raiva de estar sendo confrontado com aquilo, raiva de sentir algo que parecia com culpa. Vocês sempre fazem isso, sempre vêm atrás de mim quando precisam de dinheiro. Eu avisei que não queria mais fazer parte disso. Rafa, o pai pode morrer. Você entende? Ele trabalhou a vida inteira, destruiu o corpo em obras, tudo para nos dar uma vida melhor.
E agora, quando ele precisa, você vai virar as costas? Rafael desligou o telefone. Suas mãos tremiam levemente quando ele colocou o aparelho sobre a mesa. Ele tentou voltar a trabalhar, mas as palavras de Mariana ecoavam em sua mente. Ele trabalhou a vida inteira, destruiu o corpo em obras, tudo para nos dar uma vida melhor. Na hora do almoço, Rafael encontrou-se com Patrícia, sua namorada há 2 anos. Ela era advogada, loira, usava roupas caras e vinha de uma família abastada de Moema. Eles se sentaram em um restaurante japonês sofisticado e, enquanto ela falava sobre o caso que estava defendendo, Rafael mal conseguia prestar atenção. Amor, você está bem? Parece distante. Rafael tomou um gole do saquê, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Minha irmã ligou hoje. Meu pai está doente. Patrícia fez uma expressão de preocupação, mas Rafael podia ver que era superficial. Nossa, que pena! É grave? Ele deu de ombros, cutucando o sushi com o hashi. Não sei. Ela quer dinheiro para exames, e você vai ajudar? Rafael olhou para ela, procurando algo em seus olhos, algum sinal de que ela entenderia se ele dissesse que sim. Mas tudo o que ele viu foi julgamento velado. Não sei. É complicado. Eles sempre me trataram como um banco, sabe? Quando eu consegui meu emprego bom, de repente todo mundo tinha problemas que só meu dinheiro podia resolver. Patrícia assentiu, tocando a mão dele sobre a mesa. Amor, você não pode se sacrificar por eles para sempre. Você tem sua vida, seus planos. A gente estava pensando em viajar para a Europa no meio do ano. Lembra? Rafael assentiu. Mas algo dentro dele estava inquieto, roendo por dentro como um bicho faminto. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Rafael abriu uma gaveta onde guardava algumas fotos antigas. Lá estava ele, com uns 10 anos, nos ombros do pai, em um dia no piscinão de Ramos. Seu José sorria para a câmera, o corpo ainda forte, os olhos cheios de vida. Ao lado deles, Dona Helena e uma Mariana pequena faziam careta. Rafael fechou a gaveta rapidamente, como se aquelas imagens pudessem contaminá-lo com algo que ele não queria sentir. Ele pegou o laptop e continuou trabalhando até tarde, preenchendo o silêncio do apartamento com o som de suas próprias teclas. Os meses se arrastaram e o inverno chegou a São Paulo com suas manhãs frias e céu cinzento. Rafael mergulhou ainda mais no trabalho, aceitando projetos extras, viajando para outras cidades, fazendo de tudo para não pensar na ligação de Mariana. Seu telefone tocou mais algumas vezes nos meses seguintes, sempre números do Rio, e ele sempre recusou. Em uma sexta-feira chuvosa de julho, Rafael estava em uma reunião com diretores da empresa quando sua secretária entrou na sala com uma expressão preocupada. Desculpe interromper, Sr. Rafael, mas tem uma moça na recepção que insiste em falar com você. Diz que é sua irmã. O ar pareceu sair dos pulmões de Rafael. Todos na sala olharam para ele, esperando uma reação. Ele se desculpou, ajustou o paletó e saiu, o coração batendo descompassado. Na recepção do 12º andar, Mariana estava de pé, olhando pela janela de vidro para a cidade lá embaixo. Ela usava uma calça jeans simples e uma blusa de manga comprida que já tinha visto dias melhores. O cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo, e ela segurava uma bolsa velha contra o corpo. Quando ela se virou e viu Rafael, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de alegria. Rafa! Ele se aproximou, consciente dos olhares curiosos dos recepcionistas e de alguns funcionários que passavam pelo lobby. Mariana, o que você está fazendo aqui? Como você me achou? Não foi difícil. Sua empresa tem um endereço no site. Rafa, eu peguei um ônibus ontem à noite. Viajei a noite toda para vir aqui porque você não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. Eu não tinha outra opção. Rafael olhou ao redor, constrangido. Ele segurou o braço de Mariana com mais força do que pretendia e a guiou até uma sala de reuniões vazia. Você não pode simplesmente aparecer no meu trabalho assim, Mariana. Isso é completamente inadequado. Ela o encarou.
e Rafael viu que sua irmã não era mais a menina assustada que ele deixara para trás. Havia algo de aço em seus olhos agora. Inadequado? Você quer saber o que é inadequado, Rafa? É abandonar sua família, é ignorar seu pai doente, é fingir que a gente não existe. Abaixa a voz. As pessoas podem ouvir. Que se danem as pessoas. O pai está piorando, Rafa. Ele teve outro episódio na semana passada. Quase não conseguimos salvá-lo. Os médicos disseram que ele precisa fazer uma cirurgia, mas custa R$40 mil. 40 mil que a gente não tem. Rafael sentou-se em uma das cadeiras da sala de reuniões, passando as mãos pelo rosto. R$40 mil. Era dinheiro, mas não era impossível para ele. Ele tinha economias, tinha um salário bom, mas era também uma linha que, uma vez cruzada, ele sabia que não teria volta. Mariana, eu não posso simplesmente resolver todos os problemas de vocês. Vocês precisam procurar outros recursos, o SUS, algum programa do governo. Mariana se sentou ao lado dele, a voz mais baixa, agora mais carregada de dor. Rafa, olha para mim. Sou eu, sua irmã, a mesma pessoa que te esperava acordada quando você voltava tarde da faculdade, que te ajudava com seus trabalhos, que te defendia quando o pai ficava bravo porque você chegava de madrugada. O que aconteceu com você? Rafael não conseguiu olhar nos olhos dela. Ele fixou o olhar na mesa de vidro da sala de reuniões, vendo seu próprio reflexo distorcido. Eu cresci, Mariana. Eu percebi que não posso carregar todo mundo nas costas. Ninguém está pedindo para você carregar todo mundo. Só estamos pedindo para você lembrar que tem uma família. O pai pergunta por você, sabia? Mesmo depois de tudo que você disse, mesmo depois de ter ido embora daquele jeito, ele ainda pergunta se você está bem, se está comendo direito, se está feliz. As palavras de Mariana eram como socos e Rafael se levantou bruscamente da cadeira. Eu não posso fazer isso agora. Tenho uma reunião importante. Tenho compromissos. Você precisa ir embora. Mariana se levantou também, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Sabe o que é mais triste, Rafa? Não é que você não tenha dinheiro, é que você não tem coração. Você se transformou exatamente no tipo de pessoa que a gente sempre teve medo de ser. Alguém que esquece de onde veio. Ela saiu, deixando Rafael sozinho na sala de reuniões. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas pessoais de um homem dividido entre o sucesso que conquistou e a família que abandonou. As semanas que se seguiram à visita de Mariana foram atormentadas para Rafael. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente sempre voltava para aquele encontro, para as palavras de sua irmã. À noite, sozinho em seu apartamento, ele se pegava olhando para o celular, quase digitando uma mensagem, quase fazendo uma ligação. Mas sempre desistia no último segundo. Patrícia notou a mudança em seu comportamento. Eles estavam jantando em um restaurante italiano em Pinheiros, quando ela finalmente tocou no assunto. Amor, você está diferente desde aquele dia que sua irmã apareceu no seu trabalho. Quer conversar sobre isso? Rafael girou o vinho na taça, observando o líquido tinto refletir à luz das velas. Não há muito o que falar. É só drama familiar, nada que eu não tenha lidado antes. Mas está te afetando. Você mal dorme, está sempre distraído. Talvez você devesse considerar ajudá-los só para ter paz de espírito. Rafael olhou para ela, surpreso. Patrícia sempre tinha sido a primeira a dizer que ele não devia nada à família. Você acha que eu deveria? Ela deu de ombros, cortando delicadamente o risoto em seu prato. Acho que você precisa fazer o que te deixar tranquilo. Se isso significa dar um dinheiro para eles, então faça. Mas estabeleça limites. Deixe claro que é a última vez. Rafael considerou as palavras dela enquanto voltavam para casa. Talvez ela estivesse certa. Talvez, se ele ajudasse dessa vez, eles o deixassem em paz. Ele poderia seguir com sua vida sem esse peso na consciência. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Às 3 da manhã, levantou-se e foi até o computador.
Abriu o site do banco e olhou para o saldo de sua conta. 40.000 fariam falta, mas não o deixariam na miséria. Ele tinha economizado bem nos últimos anos. Mas algo o impedia de fazer a transferência. Era orgulho, era raiva, era o medo de que, se ajudasse uma vez, teria que ajudar sempre. Rafael fechou o laptop e voltou para a cama, onde ficou olhando para o teto até o sol nascer. No dia seguinte, ele recebeu um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia apenas "seu pai". Com o coração acelerado, Rafael abriu a mensagem. Era de uma vizinha da família, Dona Conceição, que morava na casa ao lado há mais de 20 anos. A mensagem era curta e direta. "Rafael, sei que não é da minha conta, mas conheço você desde pequeno. Seu pai está muito mal. Helena não quer te preocupar, mas a situação é grave. Se você puder, venha visitá-los. Às vezes o dinheiro não é o mais importante. Seu pai só quer ver o filho mais uma vez, Dona Conceição." Rafael releu a mensagem várias vezes. Seu pai só quer ver o filho mais uma vez. Aquelas palavras tinham um peso de finalidade que ele não queria reconhecer. Durante o almoço, ele ligou para Mariana. Ela atendeu no terceiro toque, a voz cautelosa. "Rafa, Mari, eu recebi um e-mail da Dona Conceição. Como está o pai?" Houve um silêncio do outro lado da linha, e então ele ouviu sua irmã suspirar profundamente. "Não está bem, Rafa. Ele está em casa porque não conseguimos manter no hospital, mas ele precisa de cuidados constantes. A mãe mal dorme, fica cuidando dele a noite toda. Eu tranquei minha matrícula na faculdade para ajudar." "Você estava na faculdade?" "Consegui uma bolsa no ano passado, mas tive que trancar porque alguém precisa ficar em casa com o pai quando a mãe vai trabalhar." Rafael sentiu o peso da culpa a apertar seu peito. Mariana tinha conseguido entrar na faculdade, algo que ela sempre sonhou, e teve que abandonar por causa da situação da família. "Eu vou transferir o dinheiro. Hoje à tarde." "Rafa, sério?" Pela primeira vez em meses, ele ouviu esperança na voz dela. "Mas tem uma condição. Depois disso, não quero mais contato. Vocês usam esse dinheiro para a cirurgia do pai, para o que precisarem, mas, depois disso, acabou. Eu não posso continuar sendo a solução para os problemas de vocês." O silêncio do outro lado foi pesado. Quando Mariana finalmente respondeu, sua voz estava carregada de tristeza. "Tudo bem, Rafa, se é isso que você quer. Obrigada pelo dinheiro." Ela desligou e Rafael ficou olhando para o telefone em sua mão. Ele tinha feito a coisa certa, não tinha? Estava ajudando, mas estabelecendo limites. Era maduro, era responsável. Então por que ele se sentia tão vazio? Naquela tarde, ele fez a transferência. 40.000 saíram de sua conta com alguns cliques. Ele esperou alguma sensação de alívio, de dever cumprido, mas ela não veio. Em vez disso, ele se sentiu oco, como se tivesse perdido algo importante que não conseguia nomear. 2 meses se passaram desde a transferência. Rafael não teve mais notícias da família, e ele se convenceu de que isso era bom. Significava que o pai tinha feito a cirurgia, que estava melhorando e que finalmente o haviam deixado em paz. Ele mergulhou no trabalho com renovada energia, conseguiu fechar um contrato importante e até recebeu uma proposta para se mudar para a filial da empresa em Miami. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, quando tudo mudou. Rafael estava em uma apresentação para investidores quando seu celular, que deveria estar no silencioso, começou a vibrar insistentemente no bolso. Ele tentou ignorar, mas as vibrações não paravam. Com um pedido de desculpas, ele saiu da sala e atendeu, irritado. "Alô, Rafael? É o Dr. Henrique, do Hospital Municipal de São Gonçalo. Você é filho de José Alves da Silva?" O coração de Rafael disparou. Ele se afastou da porta da sala de reuniões, procurando um lugar mais privado. "Sou. O que aconteceu?" "Senhor Rafael, seu pai deu entrada aqui há 2 horas em estado grave. Ele teve um infarto fulminante. Conseguimos estabilizá-lo, mas a situação é crítica.
Sua mãe e sua irmã estão aqui, mas como você consta como contato de emergência, precisávamos informá-lo. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele se apoiou na parede, a respiração curta. Ele vai ficar bem? É difícil dizer neste momento. As próximas horas são cruciais. Se o senhor puder vir, seria importante. Sua família está bastante abalada. Rafael desligou o telefone e ficou parado no corredor por um longo momento. Ao redor dele, as pessoas iam e vinham, absortas em suas próprias vidas, alheias ao fato de que o mundo dele estava desmoronando. Ele voltou à sala de reuniões, se desculpou e disse que tinha uma emergência familiar. Os rostos dos investidores mostraram desaprovação velada, mas ele não se importou. No táxi, a caminho do aeroporto, Rafael ligou para Patrícia. Amor, vou ter que viajar para o Rio. Meu pai teve um infarto. Ela ficou em silêncio por um momento. Amor, você tem a apresentação final do projeto amanhã. Os investidores disseram que é decisivo. Se você não estiver lá, eu sei, mas é meu pai, Patrícia. Ele pode morrer. Outro silêncio. Então ela suspirou. Tudo bem, mas tente voltar o mais rápido possível. Essa oportunidade não vai esperar. Rafael sentiu algo se romper dentro dele naquele momento. Ele olhou para o telefone na mão, ouvindo a respiração de Patrícia do outro lado, e percebeu que estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. Vou ver o que posso fazer. Ele desligou e pediu ao motorista para acelerar. O voo para o Rio pareceu durar uma eternidade. Rafael ficou olhando pela janela, vendo as nuvens passarem lá embaixo, a mente em um turbilhão. Ele se lembrou de todas as vezes que o pai o levou na garupa da bicicleta para a escola, das tardes em que jogavam bola no campinho do bairro, do dia em que seu José chorou de orgulho quando Rafael passou no vestibular. E ele se lembrou de suas últimas palavras para o pai. Vocês são um peso para mim, para... Como ele tinha sido capaz de dizer aquilo? Como tinha sido capaz de virar as costas para o homem que sacrificou tudo por ele? Quando o avião pousou no Galeão, Rafael pegou um Uber direto para o hospital. O trânsito do Rio estava caótico, como sempre, e cada minuto parado no congestionamento era uma tortura. Ele olhava o relógio do celular obsessivamente, como se pudesse fazer o tempo andar mais rápido. Finalmente, às 8 da noite, ele chegou ao Hospital Municipal de São Gonçalo. O prédio era antigo, com paredes descascadas e um cheiro característico de desinfetante e doença. Rafael correu até a recepção, deu o nome do pai e foi direcionado para a UTI no 3º andar. No corredor, sentadas em cadeiras de plástico desconfortáveis, estavam Dona Helena e Mariana. Quando elas o viram, a reação foi de choque. Dona Helena se levantou lentamente, como se não acreditasse no que estava vendo. Rafael? Você veio? Ele se aproximou, e foi quando viu realmente o estado de sua mãe. Ela tinha envelhecido anos, em apenas alguns meses. O cabelo estava mais grisalho, o rosto mais magro, com olheiras profundas. As mãos tremiam levemente quando ela as estendeu para tocar o rosto do filho, como se precisasse confirmar que ele era real. Mãe, foi só isso que ele conseguiu dizer antes de sua voz falhar. Dona Helena o abraçou, e Rafael sentiu o corpo pequeno e frágil de sua mãe tremer contra o dele. Mariana se aproximou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele está na UTI. Não estão deixando a gente ver agora. O médico disse que só daqui a algumas horas. Rafael se sentou entre as duas e os três ficaram ali, em silêncio, no corredor frio do hospital, unidos pelo medo e pela dor. As horas na sala de espera da UTI se arrastavam como dias. Rafael observava os outros familiares no corredor, cada um carregando seu próprio fardo de preocupação. Uma mulher rezava baixinho, com um terço nas mãos. Um homem idoso dormitava na cadeira, a cabeça caindo para o lado. O ambiente era impregnado de um misto de esperança e desespero. Dona Helena não parava de mexer as mãos. Um hábito nervoso que Rafael conhecia desde criança.
Mariana estava com a cabeça apoiada em seu ombro, os olhos fechados, exausta. Rafael notou que ela tinha emagrecido, que havia uma tensão em seu rosto que não deveria existir em alguém tão jovem. Mãe, conta o que aconteceu. Dona Helena respirou fundo, limpando as lágrimas com um lenço de papel já molhado. Ele estava melhor depois da cirurgia, sabe? Estava até fazendo fisioterapia, tentando voltar a andar direito. Mas hoje de manhã, ele acordou reclamando de uma dor no peito. Eu quis chamar a ambulância na hora, mas ele disse que estava tudo bem, que era só azia. Seu pai sempre foi teimoso assim. Ela pausou, a voz quebrando. Por volta das 10 da manhã, ele caiu no banheiro. Eu ouvi o barulho, corri, e ele estava no chão, sem conseguir respirar direito. A Mariana ligou para o SAMU, mas demorou quase 1 hora para a ambulância chegar. 1 hora, Rafael. 1 hora vendo seu pai sufocar, sem poder fazer nada. Rafael fechou os olhos, sentindo a culpa apertar seu peito como uma morsa. E a cirurgia? Não adiantou. Mariana levantou a cabeça, limpando os olhos. Adiantou, Rafa. O médico disse que se não fosse pela cirurgia, ele já teria morrido há meses. Mas o coração dele está muito fraco. Décadas de trabalho pesado, de carregar peso, de não cuidar da saúde porque estava sempre preocupado em colocar comida na nossa mesa. O corpo dele simplesmente se esgotou. As palavras de Mariana eram como punhais. Rafael se levantou, incapaz de ficar sentado. Ele andou até a janela do corredor e olhou para a cidade lá embaixo. As luzes de São Gonçalo piscavam na noite e ele conseguia ver ao longe o bairro onde cresceu. Quantas vezes ele tinha vergonha de dizer que vinha dali? Quantas vezes mentiu para colegas de trabalho sobre sua origem? Um médico de jaleco branco saiu da UTI consultando uma prancheta. Dona Helena se levantou imediatamente. Doutor, meu marido, José Alves, como ele está? O médico, um homem de uns 50 anos com olheiras profundas, fez um sinal para que eles se aproximassem. Conseguimos estabilizá-lo, mas o quadro é grave. O coração dele está muito comprometido. Ele vai precisar ficar aqui na UTI pelos próximos dias, talvez semanas. Vamos monitorar de perto, mas precisam estar preparados para qualquer possibilidade. Ele pode não resistir? O médico colocou a mão no ombro de Dona Helena, um gesto gentil de quem já deu aquela notícia muitas vezes. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Seu marido é um lutador, isso é visível. Mas sim, o risco é alto. Por enquanto, ele está sedado. Daqui a algumas horas, quando estiver mais estável, vocês poderão vê-lo, mas apenas um por vez e por poucos minutos. Obrigada, doutor. Quando o médico se afastou, Dona Helena desabou na cadeira novamente. Mariana abraçou a mãe e Rafael ficou ali, de pé, sentindo-se um estranho naquela cena. Ele tinha abandonado aquelas pessoas, tinha dito que elas eram um peso, e mesmo assim, ali estavam elas, incluindo-o, permitindo que ele fizesse parte daquele momento. Mãe, vocês comeram alguma coisa hoje? Dona Helena balançou a cabeça negativamente. Não tive estômago para nada. Vou descer na lanchonete e trazer alguma coisa. Vocês precisam comer. Rafael desceu até o térreo do hospital e comprou sanduíches, sucos e café. Enquanto esperava o atendente preparar o pedido, ele viu seu reflexo no vidro da vitrine. Quem era aquele homem? Terno caro, relógio importado, cabelo bem cortado. Por fora, ele parecia ter conquistado tudo. Por dentro, estava vazio. Quando voltou para o corredor da UTI, entregou a comida para a mãe e a irmã. Elas comeram mecanicamente, sem prazer, apenas por necessidade. Rafael não conseguiu comer nada. Seu estômago estava embrulhado. Eram quase 2 da madrugada quando uma enfermeira veio até eles. Família do Sr. José, ele acordou e está pedindo para ver vocês. Lembrem-se, apenas um por vez, e no máximo 5 minutos. Dona Helena olhou para Rafael. Vai você primeiro, filho. Ele vai ficar feliz em te ver.
Rafael hesitou. Parte dele queria correr, fugir daquele hospital, daquela situação, mas outra parte, uma parte que ele tinha tentado sufocar por anos, sabia que precisava enfrentar aquilo. Ele seguiu a enfermeira por um corredor iluminado por luzes fluorescentes até a UTI. O ambiente era cheio de máquinas bips, monitores piscando. Havia 6 leitos, todos ocupados. A enfermeira o levou até o segundo da direita. 5 minutos, não mais que isso. Rafael assentiu e se aproximou da cama. Seu José estava irreconhecível. O homem forte que ele lembrava, aquele que carregava sacos de cimento nas costas, era agora um corpo frágil sob lençóis brancos. Tubos saíam de seu nariz, de seus braços. O monitor cardíaco ao lado mostrava um ritmo irregular. Mas quando os olhos de seu José se abriram e viram o filho, algo mudou em sua expressão. Rafael, você veio. A voz era fraca, arrastada. Mas havia tanto amor nela que Rafael sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Pai, eu sinto muito por tudo. Seu José tentou levantar a mão e Rafael a segurou, assustado com o quanto ela estava fria e fraca. Meu filho, você está bem? Está feliz? Aquela pergunta simples quebrou algo dentro de Rafael. Seu pai estava ali, lutando pela vida, conectado a máquinas, e sua preocupação era se o filho estava feliz. Eu não sei, pai. Eu não sei mais o que é ser feliz. As lágrimas finalmente caíram, e Rafael não tentou segurá-las. Ele chorou como não chorava há anos, como não se permitia chorar desde que saiu daquela casa em São Gonçalo. Seu José apertou a mão do filho com o pouco de força que tinha. Eu sempre soube que você ia conseguir. Sempre tive orgulho. Mesmo quando você foi embora. Mesmo quando disse aquelas coisas, eu sabia que era só medo. Medo. Medo de ser como eu. Um homem que trabalhou a vida toda e não tem nada para mostrar. Rafael balançou a cabeça veementemente. Não, pai. O senhor tem tudo para mostrar. Tem uma família que te ama, tem filhos que o senhor criou com dignidade, tem uma vida de trabalho honesto. Eu é que não tenho nada. Eu tenho dinheiro, tenho um apartamento bonito, mas não tenho o que importa. Eu não tenho vocês. Seu José sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Você sempre teve a gente, filho. Sempre vai ter. Só precisava lembrar disso. A enfermeira tocou no ombro de Rafael. Senhor, o tempo acabou. Rafael se inclinou e beijou a testa do pai, algo que não fazia desde criança. Eu vou ficar aqui, pai. Não vou embora de novo. Prometo. Quando ele saiu da UTI, encontrou Dona Helena e Mariana esperando ansiosamente. Ao ver o rosto do filho molhado de lágrimas, Dona Helena o abraçou. Ele falou com você? Falou, mãe, e eu disse coisas que devia ter dito há muito tempo. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina exaustiva no hospital. Rafael havia alugado um quarto simples em uma pousada próxima, mas mal passava tempo lá. A maior parte do tempo estava no corredor da UTI com a mãe e a irmã, esperando os breves momentos em que podiam ver seu José. No terceiro dia, Rafael recebeu uma ligação de seu chefe em São Paulo. Rafael, precisamos conversar. Você perdeu a reunião com os investidores e eles não ficaram felizes. Eles estão considerando retirar o investimento. Rafael olhou para a mãe e a irmã dormindo desconfortavelmente nas cadeiras do hospital, e algo mudou dentro dele. Então vamos perder o investimento. Meu pai está lutando pela vida, e isso é mais importante do que qualquer reunião. Houve um silêncio do outro lado. Rafael, você está jogando sua carreira fora. Pense bem no que está fazendo. Eu estou pensando. Pela primeira vez em anos, estou pensando com clareza. Se a empresa não pode entender que eu preciso estar com minha família agora, então talvez eu não deva trabalhar lá. Ele desligou antes que o chefe pudesse responder. Patrícia ligou logo em seguida, a voz cheia de frustração. Rafael, seu chefe me ligou. O que está acontecendo? Você está jogando tudo fora por causa do meu pai, Patrícia. Por causa da minha família. Mas nós tínhamos planos.
A viagem para Miami, o apartamento novo, tudo. Rafael percebeu naquele momento que aqueles nunca foram seus planos, eram os planos dela. E ele tinha apenas concordado, tentando se encaixar em uma vida que nunca foi realmente sua. Patrícia, eu preciso te dizer uma coisa. Acho que nós não devemos continuar juntos. O quê? Você está terminando comigo por telefone? Agora? Não é sobre o momento. É sobre quem eu sou e quem eu quero ser. E eu não sou o homem que você quer. Eu sou filho de um pedreiro, cresci em São Gonçalo e não tenho vergonha disso. Aliás, deveria ter orgulho. E se você não consegue aceitar isso, então realmente não temos futuro. Ele desligou e pela primeira vez em anos sentiu-se livre. Mariana, que havia acordado e escutado parte da conversa, olhou para ele com respeito. Você terminou com ela? Terminei. E acho que acabei de perder meu emprego também. E você está bem com isso? Rafael sorriu, um sorriso genuíno que há muito tempo não aparecia em seu rosto. Estou mais do que bem. Estou em paz. Naquela tarde, o médico veio com notícias melhores. Seu José estava respondendo ao tratamento e tinha sido estubado. Estava consciente e conseguindo conversar um pouco mais. A família poderia fazer visitas mais longas. Quando Rafael entrou na UTI, seu pai estava sentado na cama, ainda frágil, mas com mais cor no rosto. Fica aqui, comigo. Um pouco, filho. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a presença um do outro. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Acho que perdi meu emprego e terminei com minha namorada. Para sua surpresa, seu José sorriu. Bom, aquele emprego estava te matando. Por dentro, eu via, nas poucas vezes que você ligava. Você tinha dinheiro, mas não tinha paz. Rafael assentiu, as lágrimas voltando aos seus olhos. O senhor está certo. Eu estava vazio. Eu tinha tudo o que achava que queria, mas não era feliz. Passei anos perseguindo a coisa errada. Seu José segurou a mão do filho. Nunca é tarde demais para recomeçar. Eu comecei de novo, várias vezes. Quando a fábrica fechou, quando o prédio que eu trabalhava pegou fogo. Sempre comecei de novo. E você é mais forte do que eu. Eu não sou forte, pai. Eu fugi. Eu abandonei vocês quando mais precisaram de mim. Você voltou. Isso é o que importa. Você voltou quando realmente importava. Rafael ficou com o pai até a enfermeira pedir que ele saísse. Quando voltou para o corredor, encontrou Dona Helena conversando com Dona Conceição, a vizinha que havia enviado o e-mail. Rafael, vim assim que soube que você estava aqui. Que bom te ver, menino. Dona Conceição o abraçou com aquele carinho de quem o conhecia desde criança. Rafael se lembrou de todas as vezes que comeu bolo na casa dela, das tardes jogando bola no quintal com os filhos dela. Obrigado por me escrever, Dona Conceição. Se não fosse a senhora, eu não teria vindo a tempo. A mulher, com seus cabelos brancos e sorriso gentil, segurou o rosto dele com ambas as mãos. Eu sabia que você voltaria. Conheci você pequeno. Vi seu pai te criando. Um homem que ama do jeito que José ama não cria um filho ruim. Você só estava perdido. Mas agora você se encontrou. Aquelas palavras simples tocaram Rafael profundamente. Ele havia passado tanto tempo tentando ser alguém que não era, tentando se afastar de suas raízes, que esqueceu quem realmente era. Naquela noite, Rafael não foi para a pousada. Ele, Dona Helena e Mariana dormiram no corredor do hospital, apoiados uns nos outros como uma família de verdade. E pela primeira vez em anos, Rafael dormiu profundamente, sem pesadelos, sem ansiedade, apenas em paz. Uma semana depois, seu José recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto regular. Era um progresso significativo e os médicos estavam otimistas.
Rafael continuou no Rio, usando suas economias para ajudar com os custos médicos adicionais e com as despesas da casa. Em uma tarde ensolarada, enquanto seu José dormia, Rafael e Mariana foram até a casa em São Gonçalo pela primeira vez desde que ele chegara ao Rio. Ao entrar naquela sala familiar, Rafael foi inundado por memórias. Nada havia mudado muito. Os mesmos móveis velhos, as mesmas fotos na parede, o mesmo cheiro de casa que ele tinha esquecido, como era reconfortante. Ele viu sua foto de formatura pendurada com destaque, ao lado das fotos de Mariana em várias idades. Mariana foi até a cozinha preparar café e Rafael ficou olhando as fotos. Havia uma dele com uns 5 anos, nos ombros do pai, ambos sorrindo para a câmera. Aquele sorriso genuíno, puro. Quando foi que ele havia perdido aquilo? Sabe o que é mais louco? Disse Mariana, voltando com 2 xícaras de café. A mãe nunca tirou suas fotos das paredes. Mesmo depois de tudo que você disse, mesmo depois de você ir embora, ela sempre te incluía nas orações, sempre falava de você com orgulho para as vizinhas. Rafael sentiu a culpa apertar seu peito mais uma vez. Como vocês conseguiram me perdoar? Eu disse coisas horríveis, fui embora sem olhar para trás. Mariana sentou-se ao lado dele no sofá velho. Você quer saber a verdade? Eu fiquei com raiva. Fiquei muito tempo com raiva. Teve dias que eu te odiava, mas a mãe sempre dizia: ele é nosso sangue, nosso filho, nosso irmão. A gente não desiste de família. E com o tempo eu entendi que você estava assustado. Assustado? Assustado de acabar como o pai, trabalhando até o corpo não aguentar mais, vivendo de salário em salário. Você viu uma saída e agarrou com tanta força que esqueceu de olhar para trás. Mas olha só, você voltou. No momento que realmente importava, você voltou. Rafael abraçou a irmã e os dois ficaram ali, chorando e rindo ao mesmo tempo, liberando anos de mágoa e distanciamento. Nos dias que se seguiram, enquanto seu José continuava sua recuperação no hospital, Rafael começou a reavaliar sua vida. Ele havia recebido a confirmação de que estava demitido da empresa em São Paulo, mas estranhamente isso não o abalou como pensou que abalaria. Uma tarde, enquanto tomava café com a mãe na lanchonete do hospital, ele trouxe o assunto. Mãe, estou pensando em ficar no Rio. Dona Helena quase deixou cair a xícara. Ficar? Mas e seu apartamento em São Paulo, seu trabalho? Não tenho mais trabalho, mãe. Fui demitido. E o apartamento eu vou vender. Na verdade, acho que vou vender tudo. Quero recomeçar aqui, perto de vocês. Filho, você não precisa fazer isso por nós. Não queremos que você sacrifique sua vida. Rafael segurou a mão da mãe. Não é sacrifício, mãe. É escolha. Eu passei anos construindo uma vida que parecia perfeita no papel, mas que estava me matando por dentro. Eu quero construir algo real. Quero estar perto da minha família. Quero conhecer meus sobrinhos quando Mariana tiver filhos. Quero almoçar com vocês aos domingos. Quero viver de verdade. Dona Helena chorou, apertando a mão do filho. Seu pai vai ficar tão feliz. E ele ficou. Quando Rafael contou seus planos para seu José, os olhos do homem se encheram de lágrimas. Você tem certeza, filho? Não quero que você se arrependa. Tenho certeza, pai. A única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para voltar. Nas semanas seguintes, enquanto seu José continuava sua recuperação, Rafael começou a organizar sua vida. Ele colocou o apartamento em São Paulo à venda, transferiu seus pertences para o Rio e começou a procurar emprego na região. Não foi fácil. O mercado de trabalho no Rio era mais competitivo e pagava menos do que em São Paulo. Mas Rafael descobriu que não se importava tanto com o salário quanto pensava. Ele aceitou uma posição como coordenador em uma empresa menor, ganhando menos da metade do que ganhava antes, mas com horários que permitiam que ele passasse tempo com a família. Mariana decidiu voltar para a faculdade e Rafael insistiu em ajudar com as despesas.
não como uma obrigação, mas como um privilégio. Ver sua irmã empolgada com seus estudos, falando sobre seus sonhos de se tornar professora, enchia seu coração de uma forma que nenhum bônus ou promoção jamais havia enchido. Seu José recebeu alta do hospital 2 meses após o infarto. Ele voltou para casa mais fraco fisicamente, mas fortalecido em espírito. A família se reuniu para recebê-lo e vizinhos trouxeram comida, ajudaram a organizar a casa, mostraram o tipo de comunidade que Rafael havia esquecido que existia. O verão chegou ao Rio com seu calor característico e a vida da família começou a encontrar um novo ritmo. Rafael tinha se mudado para um apartamento pequeno em São Gonçalo, a apenas 3 ruas da casa dos pais. Não era o apartamento moderno do Itaim Bibi, mas tinha algo que o outro nunca teve. Sentia-se como lar. Naquela manhã de sábado, Rafael acordou com seu telefone tocando. Era Mariana. "Rafa, você pode vir aqui em casa? O pai quer falar com a gente." Ele chegou em 15 minutos e encontrou toda a família reunida na pequena sala. Seu José estava sentado em sua poltrona favorita, aquela velha e desgastada que Dona Helena sempre quis jogar fora, mas ele não deixava. O homem ainda estava mais magro, se movia mais devagar, mas havia uma determinação em seus olhos. "Sentei vocês aqui porque preciso dizer uma coisa. Esses últimos meses me fizeram pensar muito sobre a vida, sobre o que deixo para vocês." "Pai, não fala assim", disse Mariana, já com os olhos marejados. Seu José levantou a mão pedindo silêncio. "Deixa eu terminar. Eu não tenho muito para deixar em termos de dinheiro ou propriedades. Essa casa ainda está sendo paga, mas eu percebi que deixo algo muito mais importante. Deixo o exemplo de que família é o que importa. E vocês dois, Rafael e Mariana, me mostraram isso." Ele olhou diretamente para Rafael. "Você, meu filho, teve coragem de admitir que estava errado, de voltar, de recomeçar. Muitos homens não têm essa força. Eu estou mais orgulhoso de você agora do que quando você tinha aquele emprego fancy em São Paulo." Rafael sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. "E você, Mariana?" continuou seu José, voltando-se para a filha, segurou a família junta quando tudo estava desmoronando. "Você tem apenas 20 anos, mas tem a sabedoria de alguém muito mais velho." Dona Helena estava chorando silenciosamente, a mão sobre o coração. "O que eu quero dizer é obrigado. Obrigado por não desistirem de mim, por não desistirem dessa família. E Rafael, obrigado por voltar para casa." A família se abraçou, um abraço apertado, cheio de amor e perdão. Foram interrompidos pela campainha. Era Dona Conceição, trazendo um bolo de fubá ainda quente. "Achei que vocês pudessem gostar de um cafezinho", disse ela com seu sorriso largo. A manhã se transformou em uma reunião improvisada. Outros vizinhos apareceram, cada um trazendo algo: pão de queijo, café fresco, frutas. A pequena casa ficou cheia de risos, histórias e vida. Rafael observava tudo aquilo do quintal, onde havia fugido por um momento para respirar. Mariana se juntou a ele, oferecendo um pedaço de bolo. "Pensando em algo, pensando em quanto tempo eu desperdicei, Mari. Quantos domingos como esse eu poderia ter tido se não fosse tão orgulhoso, tão estúpido." Mariana deu de ombros, mordendo o próprio pedaço de bolo. "Mas você está aqui agora. E olha só. O pai está sorrindo de verdade pela primeira vez em meses. A mãe está relaxada. Você voltou no tempo certo, Rafa. Será que foi?" Mariana virou-se para ele, séria de repente. "Rafa, quer que eu seja honesta? Se você tivesse ficado desde o começo, talvez nunca tivesse valorizado isso aqui. Às vezes, a gente precisa perder algo para entender seu valor. Você perdeu a gente por um tempo, mas encontrou a si mesmo no processo e agora está aqui, inteiro, presente de verdade. Isso é o que importa." As palavras de sua irmã tinham uma sabedoria que o surpreendeu.
Ela tinha razão. Se ele nunca tivesse ido para São Paulo, nunca tivesse experimentado aquela vida vazia e superficial, talvez nunca entendesse o que realmente importava. Quando você ficou tão sábia? Mariana sorriu. Alguém tinha que ser, já que você estava ocupado sendo idiota. Eles riram, e o som da risada deles se misturou aos sons da festa lá dentro. Rafael percebeu que aquele era o som da felicidade. Não era o silêncio estéril de seu apartamento em São Paulo. Não era a conversa superficial de jantares caros. Era barulho, era caos, era vida real e imperfeita e absolutamente linda. Mais tarde naquela noite, depois que todos os vizinhos foram embora, Rafael ajudou a mãe a lavar a louça enquanto Mariana colocava o pai para dormir. Filho, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você é feliz agora? De verdade? Rafael parou de lavar o prato que tinha na mão e olhou pela janela da cozinha para o pequeno quintal, para o varal com roupas, para a simplicidade de tudo aquilo. Sabe, mãe, eu ganhava 3 vezes mais em São Paulo. Tinha um apartamento com vista, comia em restaurantes que custavam o salário de uma semana, mas nunca fui feliz. Aqui, neste bairro que eu tinha vergonha, nesta casa que eu achava pequena demais, com vocês que eu achei que eram um peso, aqui eu encontrei a felicidade. Então sim, mãe, pela primeira vez em muito tempo, eu sou genuinamente feliz. Dona Helena abraçou o filho, molhando sua camisa com lágrimas de alegria. Isso é tudo que uma mãe quer ouvir. Os meses se passaram. E a vida da família encontrou uma nova normalidade. Seu José continuou sua recuperação, lenta, mas constante. Ele não podia mais fazer trabalhos pesados, mas encontrou alegria em pequenos projetos pela casa, consertando uma torneira aqui, pintando uma parede ali. Rafael sempre o ajudava, e aquelas horas trabalhando lado a lado com o pai se tornaram algumas das mais preciosas de sua vida. Uma tarde de quarta-feira, Rafael estava no trabalho quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Rafael? Aqui é o Bruno, você se lembra de mim? Rafael procurou na memória. Bruno? Então a ficha caiu. Bruno era seu colega de faculdade, um dos poucos que também vinha de origem humilde como ele. Bruno, cara, faz tempo. Como você está? Estou bem, cara. Olha, eu soube que você voltou para o Rio. Um amigo em comum comentou. Eu tenho uma proposta para você. Eles marcaram um café no dia seguinte. Bruno tinha montado uma empresa de consultoria empresarial, focada em ajudar pequenos negócios em comunidades carentes a se estruturarem e crescerem. Ele estava procurando um sócio com experiência em gestão. Olha, sei que não vou poder te pagar o que você ganhava em São Paulo, disse Bruno, mexendo no café. Mas o trabalho é significativo. A gente está fazendo diferença real na vida de pessoas reais. Rafael não precisou pensar muito. Quando eu começo, sério, você nem perguntou o salário. Rafael sorriu. Não preciso. Se o trabalho faz sentido, o resto a gente resolve. Assim começou um novo capítulo na carreira de Rafael. Ele passou a trabalhar ajudando pequenos empresários em São Gonçalo e arredores a estruturarem seus negócios. Era trabalho duro, muitas vezes frustrante, mas pela primeira vez ele via o impacto direto do seu trabalho na vida das pessoas. Conheceu Dona Maria, que tinha um salão de beleza na garagem e sonhava em expandir. Ajudou seu Osvaldo a organizar as finanças de sua oficina mecânica. Auxiliou um grupo de mães a montar uma cooperativa de costura. Cada sucesso era comemorado como se fosse seu, e cada desafio era enfrentado com paixão genuína. Uma noite, chegando em casa após um dia particularmente cansativo, ele encontrou Mariana estudando na mesa da cozinha da casa dos pais. Como foi seu dia, workaholic? Cansativo, mas bom. Ajudei uma senhora a conseguir um empréstimo para expandir a padaria dela. Você deveria ter visto o rosto dela quando o banco aprovou. Ela chorou. Mariana sorriu, fechando o livro. Olha quem está falando.
O mesmo cara que 2 anos atrás se importava mais com planilhas do que com pessoas. Rafael riu, pegando um copo de água. Pessoas mudam, Mari. Ou melhor, pessoas lembram quem sempre foram. Mariana ficou séria por um momento. Rafa, eu nunca te agradeci direito. Você está pagando minha faculdade, ajudando com as contas da casa, e nunca reclama. Eu não ajudo esperando agradecimento. Ajudo porque é minha família, porque é minha responsabilidade, porque eu quero. E aquela diferença entre fazer por obrigação e fazer por amor era tudo. 1 ano havia se passado desde o infarto de seu José. A família decidiu comemorar com um churrasco no quintal. Era um domingo ensolarado de primavera, e a casa estava cheia de parentes, vizinhos e amigos. Rafael estava na churrasqueira ao lado do pai, virando as carnes e conversando sobre tudo e nada. Seu José estava muito melhor, tinha ganhado peso de volta, e embora ainda precisasse de cuidados, estava muito mais forte. Filho, eu queria te dizer uma coisa. Rafael olhou para o pai, preocupado com o tom sério. O que, pai? Eu te perdoei. Totalmente. Completamente. Sei que você ainda carrega culpa pelo que disse, pelo tempo que ficou longe. Mas eu quero que você saiba que está tudo bem. Você voltou, você está aqui. Isso é tudo que importa. Rafael sentiu um nó na garganta. Pai, Deixa eu terminar. Eu passei muito tempo naquele hospital pensando sobre a vida, sobre o que realmente importa. E percebi que eu também cometi erros como pai. Te coloquei muita pressão para ser bem-sucedido, para fazer melhor que eu. Nunca te disse que estava tudo bem em ser apenas feliz. Mas o Senhor sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. Apoiar e pressionar são coisas diferentes, filho. Eu queria tanto que você não tivesse a vida difícil que eu tive, que acabei te empurrando para um caminho que não era realmente seu. Então, eu também te peço perdão. Pai e filho se abraçaram ali mesmo, ao lado da churrasqueira, enquanto a fumaça subia e o som de risadas vinha do quintal. Dona Helena, que observava da janela da cozinha, secou as lágrimas com o avental e sorriu. A tarde foi perfeita. Mariana trouxe o namorado novo, um rapaz estudante de engenharia, que tratava ela com respeito e carinho. Dona Conceição contou histórias antigas do bairro que fizeram todos rirem. As crianças dos vizinhos corriam pelo quintal, enchendo o espaço de energia e alegria. Em determinado momento, Rafael se afastou um pouco da festa e ficou observando a cena. Seu pai rindo de uma piada de seu Osvaldo, sua mãe servindo sobremesa para as crianças. Mariana e o namorado conversando animadamente com outros jovens do bairro. Aquilo era riqueza, aquilo era sucesso. E ele quase tinha perdido tudo por perseguir uma ilusão. Pensando em algo profundo, uma voz feminina perguntou ao seu lado. Rafael se virou e viu Juliana, uma das empreendedoras que ele ajudava através da consultoria. Ela tinha uma loja de roupas artesanais e sempre participava dos eventos da comunidade, só pensando em como a vida dá voltas. Juliana sorriu, pegando um copo de refrigerante da mesa. Ouvi sua história, sabe? Dona Helena me contou. Como você foi embora e voltou. É corajoso da sua parte ter admitido que estava no caminho errado. Rafael deu de ombros. Não sei se foi coragem. Acho que foi desespero. Medo de perder o que realmente importava. Às vezes, desespero e coragem são a mesma coisa, só dependem de como você age depois. Eles conversaram por um tempo e Rafael percebeu que havia uma conexão ali. Juliana era inteligente, tinha os pés no chão, valorizava as mesmas coisas que ele. Ela entendia de onde ele vinha porque vinha do mesmo lugar. Nos meses seguintes, Rafael e Juliana começaram a se encontrar mais. Não eram encontros planejados como os jantares caros que ele tinha com Patrícia. Eram cafés rápidos entre reuniões, caminhadas no calçadão aos domingos, conversas que se estendiam pelas madrugadas sobre sonhos e planos.
Uma noite, depois de ajudá-la a fechar a loja, eles estavam caminhando pela rua quando Juliana parou e olhou para ele. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta de São Paulo, da vida que você tinha lá? Rafael pensou por um momento, olhando para o céu estrelado acima deles. Sabe, às vezes eu sinto falta do conforto, da facilidade de ter dinheiro. Mas então eu lembro do quanto eu era vazio, do quanto eu estava perdido. E percebo que não trocaria minha vida agora por nada, nem por todo o dinheiro do mundo. Juliana sorriu e, pela primeira vez, segurou a mão dele. Era um gesto simples, mas significava tudo. Significava começo, possibilidade, futuro. 2 anos haviam se passado desde que Rafael voltara para casa. Era uma manhã de sábado, e ele estava ajudando o pai a pintar a fachada da casa. A tinta branca cobria as rachaduras antigas, dando nova vida àquelas paredes que tanto testemunharam. Seu José, agora com 65 anos, estava mais forte do que nunca. Ele seguia rigorosamente o tratamento, fazia caminhadas diárias com Dona Helena e tinha até começado a participar de um grupo de idosos na igreja do bairro. Ficou bom, pai? A casa está parecendo nova. Seu José recuou alguns passos, observando o trabalho. Ficou bonita mesmo. Sua mãe vai ficar feliz. Ela sempre quis pintar essa frente. Eles estavam guardando as ferramentas quando um carro parou em frente à casa. Para a surpresa de Rafael, era Bruno, seu sócio na consultoria, acompanhado de um homem de terno. Rafael, preciso falar com você. Este é o senhor Alberto. Ele tem uma proposta para nós. Eles se sentaram na sala recém-pintada e Alberto explicou que representava uma fundação que queria investir em projetos sociais no Rio de Janeiro. Tinham ouvido falar do trabalho de Rafael e Bruno e queriam propor uma parceria que envolveria expandir o projeto para outras comunidades carentes da cidade. O investimento seria de R$ 2 milhões ao longo de 3 anos. Vocês poderiam contratar uma equipe maior, ajudar muito mais pessoas. O que acham? Rafael olhou para o pai, que observava a conversa com interesse. Então, olhou para Bruno. E qual seria o compromisso? Teríamos que mudar nossa forma de trabalhar? Alberto balançou a cabeça. Não. Na verdade, queremos exatamente o que vocês já fazem. Trabalho de base, próximo às comunidades, com impacto real e mensurável. Só queremos que façam em escala maior. Rafael sentiu uma emoção crescer no peito. Era a oportunidade de realmente fazer diferença na vida de centenas, talvez milhares de pessoas. E o melhor de tudo, sem ter que abandonar seus princípios, sem ter que se afastar da família. Estamos dentro. Naquela noite, a família se reuniu para jantar na casa de Rafael e Juliana, que agora moravam juntos em um apartamento maior, mas ainda em São Gonçalo. A mesa estava cheia, seu José e Dona Helena, Mariana e o noivo, Bruno e sua esposa e Dona Conceição, que se tornara praticamente parte da família. Enquanto todos conversavam animadamente sobre a novidade, Rafael se levantou e bateu no copo com a colher, pedindo atenção. Eu queria fazer um brinde. Há 3 anos eu estava perdido. Tinha tudo que achava que queria, mas estava completamente vazio. Eu disse coisas terríveis para as pessoas que mais amo e virei as costas para minha família. Achei que vocês eram um peso, quando na verdade eram minha âncora. Vocês eram o que me mantinha conectado ao que realmente importa. Ele olhou para o pai, que sorria com os olhos brilhantes. Pai, o Senhor me ensinou o que é ser homem de verdade. Não é sobre quanto dinheiro você ganha ou que carro dirige. É sobre estar presente, sobre honrar seus compromissos, sobre amar sua família incondicionalmente. Demorei para aprender essa lição, mas graças a Deus eu aprendi a tempo. Ele se virou para a mãe. Mãe, sua paciência e seu amor incondicional me salvaram. A senhora nunca desistiu de mim, mesmo quando eu merecia que desistisse. A senhora me mostrou que família não abandona a família, não importa o quê. Então olhou para Mariana.
Mari, você me fez enxergar minha própria hipocrisia. Você, que tinha todos os motivos para me odiar, me perdoou e me acolheu de volta. Você é mais forte e mais sábia do que eu jamais serei. Finalmente, ele segurou a mão de Juliana. E você me mostrou que é possível recomeçar, que não é tarde demais para construir algo verdadeiro e bonito. Você me aceitou com todo o meu passado, com todos os meus erros. Ele levantou o copo. Então, eu brindo a família. A segunda chance. A possibilidade de recomeçar. E, principalmente, brindo ao amor que nos sustenta mesmo nos nossos piores momentos. Vocês nunca foram um peso. Vocês sempre foram minha maior riqueza. E eu fui cego demais para enxergar isso. Obrigado por não desistirem de mim. Todos brindaram e não havia olhos secos na mesa. Seu José se levantou, apoiando-se na mesa e olhou para o filho com orgulho. Meu filho, quando você nasceu, eu era um homem pobre. Continuo sendo, pelo menos em termos de dinheiro. Mas sou rico em família, em amor, em propósito. E agora vejo que você entendeu isso. Você encontrou sua riqueza verdadeira. Esse é o maior sucesso que um pai pode ver. Seu filho se tornar um homem de bem, um homem de família, um homem que faz diferença na vida dos outros. Ele fez uma pausa, emocionado. Você me disse que éramos um peso, mas sabe o que descobri? Às vezes a gente precisa carregar peso para ficar forte, e você ficou forte, meu filho. Forte onde realmente importa, no coração. A noite seguiu com histórias, risadas e planos para o futuro. Mariana anunciou que ia se casar em 6 meses e que queria Rafael como padrinho. Dona Helena revelou que estava fazendo aulas de artesanato e sonhava em vender suas peças. Seu José falou sobre seu projeto de montar uma pequena horta no quintal. Quando todos foram embora e Rafael e Juliana ficaram sozinhos, ele a abraçou na varanda, olhando para as luzes da cidade. "Em que você está pensando?" ela perguntou. "Estou pensando que quase perdi tudo isso. Quase joguei fora o que realmente importava por uma ilusão de sucesso. Mas também estou pensando que não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de voltar, de admitir que estava errado, de reconstruir o que você destruiu." Juliana beijou sua testa. "E você teve essa coragem. Não é qualquer um que tem." Rafael sorriu, puxando-a mais perto. "Sabe o que é engraçado? Eu achava que seria humilhante voltar para casa, admitir que falhei, mas foi a coisa mais libertadora que já fiz. Foi quando eu realmente comecei a viver." Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a noite caía sobre São Gonçalo. Dali, Rafael podia ver a casa dos pais a algumas ruas de distância. As luzes ainda estavam acesas, e ele imaginou seu pai e sua mãe se preparando para dormir, conversando sobre o dia, fazendo planos para o amanhã. Aquela era sua riqueza. Não estava em números de conta bancária ou endereços prestigiados. Estava nas noites em família, nos projetos que mudavam vidas, no amor que resistia a erros e orgulho. Estava em saber que, não importa o que acontecesse, ele tinha um lugar para voltar. Pessoas que o amavam não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Rafael tinha aprendido da maneira mais difícil que a maior pobreza não é a falta de dinheiro, mas a falta de amor, de conexão, de propósito. E a maior riqueza não vem de posses materiais, mas das pessoas com quem você compartilha sua vida. Ele tinha chamado sua família de peso, mas agora entendia que eles eram suas asas, eram o que o fazia voar, o que dava sentido a cada dia, o que tornava cada conquista significativa. E enquanto abraçava Juliana sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, com a brisa quente da noite acariciando seu rosto, Rafael soube com absoluta certeza que finalmente tinha chegado em casa. Não apenas geograficamente, mas em todos os sentidos que realmente importavam. Ele estava em paz, estava completo, estava finalmente feliz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que você achou e qual lição levou dela.
E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias de superação e família. Nos vemos na próxima.